Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia dos lidos e assistidos do mês de outubro. Antes da gente conversar um pouquinho sobre os livros, filmes e séries que eu assisti lá no mês de outubro, né, já estou um pouco atrasada para lançar esse vídeo. Vou falar então um pouquinho porque que eu dei uma desaparecida aqui do canal, né, eu estou aí com uma rotina um pouco mais cansativa, um pouco mais puxada por causa do trabalho, não estou lá assim super animada como eu estava no começo do ano com as leituras. Está indo assim, está rolando, mas não tá aquela coisa frenética que tava, tipo, ano passado assim, que foram 90 e poucos livros. Então eu dei uma baixada aí no ritmo de leitura, dei uma acelerada no ritmo da vida normal e, enfim, aí acabei me enrolando pra conseguir gravar e pra quem já fez, né, alguma coisa pro YouTube sabe que não é uma coisa assim super rápida, super fácil. Você tem que parar, você tem que gravar, fazer roteiro, né, pra quem faz roteiro, quem não faz assim meio que a moda livre, você tem que editar, enfim, se programar e às vezes as coisas acontecem diferente e a gente não consegue cumprir aí o nosso próprio cronograma. Mas enfim, estou voltando aos poucos, estou mais animada agora, então acho que vão vir aí vários vídeos legais pra vocês, né? Estamos aí na reta final do ano, então vão vir aqueles vídeos famosos de favoritos, os piores, os melhores, todos os lidos, então fiquem de olho, não desistam de mim. Black Friday também está aí, né, chegando, aparecendo por aí muitos livros talvez bons que virão por aí, não sabemos ainda, vamos esperar a semana Black Friday. Então fiquem de olho, não percam nada e é isso aí. Mas vamos então às leituras de fato que aconteceram no mês de outubro. O mês de outubro começou, eu tinha várias coisas planejadas, tinha feito uma TBR só de livros de terror, suspense, para entrar no clima ali de outubro do Halloween, mas acontece que eu não tava naquele ritmo frenético, eu achei que eu podia acabar dando um tiro do meu pé, porque ia começar a ler os livros e não ia estar com tanta vontade. Falei, vou pegar um livro curtinho, né, para dar conta, e eu acabei vendo que o Geek Freak tinha falado desse livro, e eu já tinha ele há um tempo na minha estante, então decidi dar uma chance, que foi A Vida Secreta dos Escritores, do Guilherme Musso, não sei exatamente como pronuncia, né, um autor francês, se eu não me engano. Sempre acho que ele é italiano, mas eu acho que ele é francês, sim. Enfim, e é um livro assim que tem ali suas 220 páginas, então é aquele livro rapidinho. Ele tem um toque ali assim, quase de um drama, mas ao mesmo tempo tem uma pitada de thriller, porque aqui vai acontecer vai ser descoberto um corpo, né, um assassinato, e vai estar envolvido aqui com um escritor, que é o nosso protagonista, e, enfim, a gente vai descobrindo o que vai acontecendo. Esse escritor, em questão, ele escreveu 3 livros muito famosos, ele é, tipo, super consagrado no meio literário, mas do nada ele parou de escrever, e ele se esconde, então, numa ilha pequenininha, desde muitos anos atrás, e tudo vai girar em torno, então, de acontecer, acharem esse corpo na ilha que ele está morando e várias frentes de história, investigação, o que realmente aconteceu, porque ele parou de escrever. E enfim, é muito legal, muito gostoso de acompanhar essa história. Foi uma história que eu super devorei, assim, estava muito dentro dela. A única coisa que realmente não me fez ter uma experiência, eu acho que 100% não é nem culpa do livro, é porque eu estava realmente diminuindo meu ritmo de leitura, estava me sentindo um pouco mais cansada, então eu acabei demorando bem mais do que eu demoraria para terminar esse livro. Mas enfim, a experiência foi super gostosa, é um livro que eu super recomendo, eu acabei dando 4 estrelas pra ele e, enfim, poderia ter dado 5 se fosse em outra ocasião. Mas vale muito a pena aquela leitura assim pra você devorar em 1 ou 2 dias tranquilamente. O segundo livro que eu peguei para ler em outubro também foi O Pequenas Realidades, da nossa querida rainha Tabitha King. Esse era um livro que eu queria ler há bastante tempo, né? Desde que eu comecei, na verdade, o projeto do Stephen King, que já tá indo aí para 1 ano e meio de projeto. E decidi que chegou a hora, então, de finalmente fazer essa leitura. E, infelizmente, a Darkside só trouxe esse livro até agora, né? Inclusive, aqui no final do livro, eles prometem trazer mais coisas que a Tabitha escreveu, porque a Tabitha escreveu bastantinha coisa, assim, e acabou trazendo só esse aqui, mas tudo bem. Essa é uma história, então, que vai envolver uma ex-filha de um presidente dos Estados Unidos, e ela tem ali uma fixação por casinhas de bonecas, em especial por uma que é uma réplica da Casa Branca. Enfim, tudo vai girar em torno dessa personagem, da nora dela, né, na verdade, da viúva do filho dela e das crianças, enfim, e a restauração dessa casinha de boneca. Eu achei que é uma ideia super legal e bem, assim, autêntica, de certa forma. Tem uma pitada aqui, claro, de uma pegadinha sobrenatural, mas eu acho que iria mais pro ramo da ficção científica, assim, pelo meu modo de ver. E eu acho que a ideia é muito melhor do que a execução. A escrita da Tabitha também é muito gostosa e tudo mais, enfim.
mas eu acho que realmente faltou coisas, porque é um livro que você passa a maior parte dele, assim, meio que entediado, sabe? Não tem grandes eventos, e mesmo o final sendo um pouco diferente do que eu esperava, não foi nada que surpreendesse. Enfim, foi um livro que eu esperava ter uma experiência um pouco melhor que eu tive, mas enfim, não desisti de ler a Tabita, vou ler outras coisas dela, mas claro, tudo no seu tempo, né? Esse livro já tem resenha aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais, assim, aprofundado as minhas percepções sobre o livro, dá uma conferidinha lá. A título de curiosidade, eu acabei dando, então, 3 estrelas. A terceira leitura do mês, então, foi o King, né, de outubro, que foi O Cemitério, que foi uma leitura, assim, eita, é o King fazendo você ter diversas emoções, diversos sentimentos ao longo da leitura, né. Tem livros dele que me dão um pouquinho de medo, tem livros dele que me fazem meio triste, tem livros dele que eu fico, meu Deus, como é que ele pensou em algo assim? E esse livro aqui é um mix de emoções muito grande. Ele é muito bem escrito, mas isso acho que já ficou redundância aqui, né? Pra falar do King. Mas foi um livro que eu sofri muito mesmo na metade dele, por eventos que acontecem no livro que eu não posso citar porque são spoilers, mas que, meu Deus, foi difícil continuar. Não por causa do livro, mas por causa da experiência mesmo de tudo que eu tava passando durante a leitura desse livro. E engraçado, né, que eu nem tenho como me colocar no lugar dos personagens, por uma questão aí que eu não vou falar. Mas mesmo assim, foi terrível fazer essa leitura. Então, eu imagino quem realmente já passou por isso ou pode passar por isso. Então, é pesado, é um livro que você tem que estar assim. Eu acho que numa good vibes muito grande pra você não ser totalmente impactado. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas porque eu tive uma experiência um pouco diferente, porque eu já tinha assistido o filme antigo há um tempão atrás e eu lembrava de algumas características da história e alguns plots principais. Então eu fiquei esperando que esses plots que eu lembrava acontecessem antes e eles vão se desenrolar bem mais lá pro final. Eu realmente lembrava do desenrolar da história, eu achei que fosse mais ou menos a metade, assim. E fiquei esperando mais, e acabou não vindo, e eu acho que eu me decepcionei um pouco, achei um pouco enrolado as coisas, mas era porque eu sabia da história, é por isso que eu não gosto de tomar spoiler. Daí eu fico esperando, e o livro acaba sendo menos do que deveria ser. Então eu acabei dando 4 estrelas, mas é um baita livro, um favoritão de muita gente, e realmente, olha, Stephen King, você tem as ideias aqui, meu Deus. Pra dar uma desbaratinada do Stephen King super pesadão, eu peguei O Teto para Dois, o queridinho de muita gente. Eu já tinha aqui na minha estante esse livro há bastante tempo, acabei lendo A Troca, que saiu, né, da Beth O'Leary, que saiu depois, ainda veio pelo Clube Intrínsecos, e eu tava com essa leitura, ó, pendente aqui há muito tempo. Falei, quer saber, já que eu tô precisando aí de uma coisa, uma leitura rápida, uma leitura gostosa, um possível, né, super favorito da vida, pelo menos é de muita gente, acabei pegando O Teto para Dois e realmente é o tipo de livro que não decepciona no quesito você se distrair, você dá aqueles sorrisinhos, você dá umas suspiradas aí, porque é uma história muito legal. Eu acho que pra quem não conhece, o que é muito difícil, né, aqui a gente vai ter duas pessoas que elas vão dividir o apartamento, né, o rapaz vai acabar passando o período do dia no apartamento e a menina no período da noite, né, porque ele trabalha de plantão, então ele precisava de dinheiro e ele acabou alugando um apartamento assim, tipo, no rachão ali, metade, metade. E eles vão dormir na mesma cama, né? O que é super bizarro, não ao mesmo tempo, mas na mesma cama. E, enfim, é muito bonitinho de acompanhar, uma história super fluida, acho muito legal, muito interessante, né? Eles acabam, até que atrás tenham se comunicando por post-its, né? Porque eles nunca estão ao mesmo tempo no apartamento, então eles deixam bilhetinhos um pro outro pra conversar sobre a casa, pra conversar sobre a vida. E é muito legal, é muito fluido, assim, eu acho que é uma coisa que conversa muito com a gente hoje em dia, né? Com o WhatsApp, com o Instagram e tudo mais, então são trocas de mensagens rápidas. E, enfim, eu achei super fofo, achei super legal. Vai discutir alguns temas aqui bem mais pesados do que só o chuchuzinho, vão ficar junto, não vão ficar junto, que eu gosto muito dessas histórias, sabe? Que tem aquele assunto importante, aquele debate importante por trás ali da fofura, o tom super leve, mas de falar de coisas que a gente precisa falar, continua precisando falar. Então, é muito legal, eu super recomendo porque você devora esse livro, assim, é super gostoso. Eu acabei dando, claro, pra ele 5 estrelas porque foi uma experiência maravilhosa, né? Ainda mais, nem tanto até pelo romance, mas sim, como eu disse, por essas questões mais importantes, né, da gente falar.
E isso super me encanta nas histórias, assim. Então, acabei dando 5 estrelas. Eu não favoritei ele, mas eu tô pensando ainda, estou reconsiderando. Vamos ver até o final do ano, assim, eu olho pra ele e vejo, você é um favorito? Você é um favorito? Se rolar, ainda vou favoritar até o fim do ano. Ainda no mês de outubro eu acabei lendo um conto chamado Descontrole Interno. O autor me convidou então a fazer essa leitura, né? O primeiro ou o segundo conto que eles estão lançando, eu não tenho certeza. Ele me fez esse convite, me enviou o e-book para eu fazer a leitura desse conto. E foi uma experiência bem diferente. Eu acho muito legal porque, infelizmente, eu não sou a pessoa que lê tanto nacional assim. E é uma coisa que eu sempre tento me corrigir, mas nem sempre rola, porque eu saio comprando livro que nem uma louca. E, enfim, mas nessa história a gente vai conhecer então o professor Carlos ali, que ele vai ter basicamente ali um breakdown. Ele dá aula ali numa escola, né, para adolescentes, né, para o ensino médio. E eu acho que todo mundo, né, que hoje que é adulto e olha para trás na sua adolescência, percebe, né, mesmo não sendo professor, o quanto é difícil você dar aula, o quanto é difícil você atingir esses jovens. Ainda mais hoje em dia com todas as mídias que a gente tem, né, que são muito mais fáceis de chamar atenção do que os estudos e tudo mais, né? E também a gente tá falando aqui numa região, né, mais periférica e tudo mais, onde as crianças talvez tenham outras coisas a pensar do que realmente estudar, né? Porque já são ali jovens adultos. E ele acaba ali tendo uma explosão, ele fica muito chateado. Ele acabou de perder a esposa também num cenário ali super trágico. E, enfim, não vou contar muito porque é um conto relativamente curto e vai acabar entregando muita história. Eu gostei bastante porque o autor já conta logo ali na entrada, ali na introdução, né? No prefácio, no apresentação, que ele se inspirou em Fúria do King, né? Ele gosta bastante do Stephen King e acabou se inspirando em Fúria. E eu acho que é um assunto muito importante de ser retratado, é uma temática assim que eu acho que precisa de bastante delicadeza para tratar, mas eu acho que é importante ser falado. E mesmo eu não tendo gostado tanto assim de Fúria, mas por outros motivos, não necessariamente por causa da trama em si ou do assunto, eu achei bem interessante, achei bem legal, achei bacana assim como ele se inspira em diversas coisas da cultura mesmo, pop, coisas que a gente tá intrínseco na nossa cultura assim meio geek, né? Eu acho legal essas diversas referências que o autor faz, mas eu achei que faltou um pouco mais. Eu não sei se é por causa de ser um conto mesmo, talvez precisasse ser uma história um pouco mais longa e mais trabalhada, a gente passa mais tempo com o personagem para entender todas as problemáticas que estão envolvidas na vida dele. Eu senti um pouco falta disso, talvez de ser um pouco maior. E eu achei também que essas referências, que também são pontos legais na história, às vezes acabam ultrapassando um pouco, assim. Parece que às vezes as referências vêm só por estar ali, não necessariamente para ter um link com a história. Mas eu acho muito bacana, gostei da escrita, achei super fluido, então estou interessada nos próximos trabalhos, ver o que vai vir por aqui, de repente um romance venha por aí, que já é um pouco mais minha cara, né? Não que eu não gosto de contos, mas eu prefiro romance. Então, espero que venha por aí, estou animada e é isso aí. E por último, como eu estava no meu clima não lendo muito, mas aparentemente eu estava até que lendo aqui, né? Porque não foram poucos livros. Decidi dar uma adiantadinha aí nas leituras do mês do King, né? E passei pra frente o A Hora do Lobisomem, que também aqui é um outro conto, ou no máximo uma novela, que vem aqui nessa super versão maravilhosa da Biblioteca Stephen King. Achei que eu queria adiantar, porque eu queria, além de fazer a leitura rapidinha, já assistir o livro para já matar essa leitura, já matar essa experiência. E foi super legal, só que, sinceramente, não achei que foi algo super demais. Eu sei que é um conto e sei que é uma história curta, né? É diferente de você olhar para um romance do King, mas senti que foi basicamente uma história comum de lobisomem, não teve nada assim super fora da caixinha, nada surpreendente, então, assim, foi ok, mas não foi super, super. E, enfim, já assisti o filme também, mas vou deixar minhas impressões para colocar todas na resenha que vai sair no fim do mês, que já é de praxe aqui do canal. Todo finalzinho de mês tem uma resenha do Stephen King do mês. E lá eu conto um pouco mais pra vocês como foi essa experiência, como foi tudo, e tiriri tcharará. Mas enfim, falando um pouquinho da experiência como um todo, uma das coisas que mais vale a pena na leitura desse livro são as ilustrações que vêm junto, que são maravilhosas, assim. Às vezes, tipo, ele conta alguma coisa e você fala, nem é algo assim tão medonho. E daí você vê a ilustração e você fica, eita, foi medonho assim. Então vale super a pena. Enfim,
enfim, esse aqui nem tem outra edição, né? Tem que ser essa daqui, mas é porque geralmente ela tá um pouquinho mais salgadinha. Eu sou pessoa meio mão de vaca e sempre penso assim, nossa senhora, R$ 40 um livro de 150 páginas. Mas é uma experiência que vale a pena, assim, pelas ilustrações mesmo. Então, fica a dica. Só para eu não esquecer, tanto para o Descontrole Interno quanto para a Hora do Lobisomem, eu acabei dando 3 estrelas. Falando um pouquinho aí de filmes, então, eu acabei assistindo os Cemitérios Malditos, né? Os Cemitérios Malditos. Tanto de 1989 quanto de 2019, o remake que foi feito. O de 1989 eu acabei gostando mais, eu achei a história, assim, mais junta, tem bem mais cara do livro, bem mais cara do clima do livro. Achei interessante. Não gostei dos atores, são horríveis, terríveis, assim, zero, nota zero. Mas, enfim, é uma experiência que eu acho que o seu todo acaba trazendo o que o livro quer passar. Já o de 2019 tem algumas ali justificativas, o elenco é melhor, tem algumas trocas nas ordens das coisas que acontecem na história, nas ordens, não necessariamente a ordem, mas algumas coisas mudam também, o que acontece com um acaba acontecendo com o outro. Eu achei legal porque quebra essa expectativa para quem lê o livro e para quem assistiu o filme antigo. Mas, enfim, ele vai por um caminho um pouco diferente também no final, diferente do livro. Mas, enfim, é aquele remake que não necessariamente se justifica ter acontecido, não tem nada bem assim diferente, não tem nada, enfim. Achei desnecessário, mas enfim, acontece. Mas também fala um pouco mais dos 2 filmes lá na resenha do Cemitério Maldito que já saiu aqui no canal. Outro filme assistido aí no mês de outubro foi o Bala de Prata, que é a adaptação da Hora do Lobisomem, né? Que é meio que só se inspirou, né? Porque o conto, assim, os eventos que acontecem no conto estão no filme, mas, claro, tem muito mais coisas pra preencher ali 2 horas de filme, né? 1h30, não lembro, acho que é 1h30. Mas, enfim, foi um filme que eu gostei bastante, achei bem legal, tem essa vibe ali, né? De oitentista, noventista, dos filmes de terror meio trash. Os filmes de terror de lobisomem já traz ali, né, uma característica meio trash. E eu achei bem legal, gostei bastante, gostei dos atores, gostei da relação entre os irmãos, principalmente, que é uma coisa que não existe no conto e que tem no filme. Mas, de novo, vou falar mais sobre ele lá na resenha, né, do A Hora do Lobisomem, que vai sair no fim do mês. Um filme que foi uma surpresa, que a gente assistiu meio que aleatoriamente, foi o Bela Vingança, que aqui vai trazer uma protagonista em que ela meio que sai pela noite se vingando de caras que abusam ou tentam abusar de mulheres alcoolizadas, mulheres, né, que não têm a capacidade de dizer não, e isso é bem legal. Só que a coisa é que ela vai muito mais fundo e vai se desenrolar para um outro lado, que eu acho que não é legal saber, porque é um spoiler e porque tira a surpresa do filme mesmo. Mas eu gostei bastante, achei maravilhoso. A protagonista é perfeita, eu não lembro exatamente o nome dela, mas gosto muito dela. E, enfim, é um filme que vale a pena, assim, você ir só pela experiência. Ele foi indicado a alguns Oscars, acho que ganhou um ou outro, não tenho certeza. Mas é uma experiência super legal, então fica aí a dica. Outro que eu assisti e fui no cinema assistir, que foi o Venom 2. A gente acaba indo assistir todos os filmes de heróis, mesmo os que eu não tô tão empolgada assim, exceto um que eu vou citar no mês que vem, que eu acabei vendo em casa mesmo. Mas enfim, Venom 2 foi bem ruim, assim, a trama inteira é bem ruim. Eu não sei se é porque eu não lembrava quase nada do primeiro, então eu não tava realmente em clima nenhum do filme, mas achei mais do mesmo. A primeira metade do filme é, tipo, insuportável o quanto as piadas sobre o Venom tá dentro do cara ainda existem. Tipo, a gente já viu tudo isso no filme 1. Tipo, já passou, entendeu? A gente já aceitou que tem o bichão ali dentro dele e papapá. Não preciso... Ai, foi cansativo, eu fiquei super de mau humor, tava morrendo de sono. Aí realmente da metade pra frente, da metade pro final, acabou até assim dando uma consertada, umas ceninhas de ação assim, legal aqui, legal ali, mas nada que justificasse ter gastado o dinheiro do cinema. Mas enfim, a vida tem dessas. Assistimos também o novo filme do Shala Shala Malamalala, que é que é o Old, eu acho que é em inglês. Eu não sei exatamente como é em português, eu não lembro da tradução, mas não é velho. Eu acho que não. Mas enfim, é uma história super legal sobre uma família que vai ali se banhar numa ilha. Eles foram para um resort e tem uma ilha lá que é tipo uma ilha escondida. E eles vão lá tomar banho nessa ilha e acaba que do nada os filhos dele, que são tipo pequenininhos,
começam a crescer, assim. E daí eles não entendem o que tá acontecendo, eles meio que não conseguem sair da praia. E, nossa, muita tensão, muita loucura. Eu gostei bastante do filme quando eu assisti. Não sei se é o tipo de filme que envelhece bem, com o passar do tempo você lembra dele, você lembra com os mesmos sentimentos. Mas eu acho que cumpriu o seu papel, achei bacana, assim, uma experiência diferente. Você sempre se coloca no lugar dos personagens pra ver como eu me sentiria numa situação dessa. Então acho que cumpriu o seu propósito. Não acho que seja uma genialidade, assim. Tem uns diálogos muito ruins, os personagens tomando umas decisões aleatórias. Mas enfim, né? As pessoas são aleatórias, às vezes as pessoas têm diálogos ruins. A vida também é assim. E enfim, mas eu acho que vale muito a pena, ainda deixo aqui como recomendação. Eu também estou assistindo com o Arthur algumas desenhos da DC, eu não sei se vocês sabem, mas eles lançam assim longas metragens, então tem tipo desenhos com 1h30, não, 1h17, geralmente 1h20, 1h30. São adaptações dos quadrinhos que eles vão lançando aí ao longo dos anos e a gente começou a assistir em ordem cronológica. Até o momento são 90 fucking desenhos, então assim, estamos bem longe. Mas agora nós estamos mais ou menos, acho que no 21, no 22. Então, é bem legal, assim, eu não li muitos quadrinhos, então não venho dessa geração, então tá sendo bem legal acompanhar, ver as diversas adaptações de diversos universos, né? Por exemplo, até onde a gente foi tem muito, muito do Batman e mais um tantão do Superman, que são os principais, né? Acaba tendo mais deles e acho que mais pra frente vai diversificar um pouco mais. Mas é legal também ver, tipo, aquele herói que a gente conhece aquele feijão com arroz dele, que acontece sempre, você vê essas histórias de diversos outros pontos de vista e tudo mais, tô achando bem legal. Eu tô pensando em fazer, na verdade, um vídeo só pra comentar o que a gente assistiu, o que eu assisti até aqui, porque são muitos desenhos e eu não consigo lembrar, assim, super de cabeça agora os nomes deles, então acho que eu vou acabar deixando pra frente. Mas tá rolando essa maratona aí, de vez em quando a gente assiste um, enfim, tá bem legal. Então, quem sabe mais pra frente eu trago aí alguma coisa mais específica. Sobre séries, eu tenho apenas duas que a gente finalizou aqui, que já tá datada, né? Porque esse vídeo vai sair no final de novembro, então a gente terminou o Round 6, né? Que eu acho que todo mundo aí assistiu. Quem não assistiu já sabe tudo sobre a série também, porque o pessoal lança tanta coisa, tanto vídeo e tanto meme, que todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas enfim, foi uma experiência super legal. Assistimos em coreano, que foi uma dificuldade muito grande pra mim, mas acostumei com o tempo e achei super legal. Eu adorei a abordagem, abordagem não, adorei a ideia da série. É muito legal, você fica muito preso, você se conecta com os personagens. Tem algumas quebras de expectativa que você acha que vai acontecer uma coisa e acaba acontecendo outra. E achei, sério, muito, muito, muito legal mesmo. É uma baita de uma série e vale super a pena o hype que tá em cima dela. Outra que a gente fechou, né, antes tarde do que nunca, foi o Loki, que a gente tinha assistido 2 episódios e parou, sendo que são só 6, eu não sei o que acontece às vezes. Mas enfim, foi uma série que eu gostei bastante, pelo personagem e pela toda a nostalgia que traz assistir o personagem. Mas não sei se eu gostei tanto assim da trama, achei o vilão, assim, tipo, super overpower para o Loki, o que não faz muito sentido. Mas enfim, gostei da interação dele com a Loka que aparece, e enfim. Estamos aí, né? O universo Marvel, na verdade, é algo que é gostoso de assistir, mesmo que não seja lá super 100%, ainda vale a experiência. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas experiências aí de leitura, de filmes e de séries. Deixa aqui embaixo o que vocês leram em outubro, que muita gente faz nessas leituras temáticas de Halloween, que eu vou adorar saber o que vocês leram e assistiram. E a gente se vê, então, por aí.